Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai fundo na base da vida, sabe? Como que a nossa informação biológica mais crucial é guardada e acessada. Exato. Nossa fonte aqui é um capítulo de bioquímica bem focado na estrutura dos ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. E a nossa missão é meio que desvendar como a arquitetura dessas moléculas permite tudo que elas fazem, né? Guardar informação, ser lida, copiada. É isso aí. Temos esses dois tipos principais, DNA e RNA, e o interessante é o desafio estrutural, né? Eles precisam ser incrivelmente estáveis, super compactos para caber numa célula minúscula, mas ao mesmo tempo precisam ser acessíveis, prontos para serem lidos, copiados. É quase um paradoxo de design. Imagina ter um fio gigantesco, tipo DNA de um vírus, e precisar desenrolar só um pedacinho específico facilmente. Nossa, é verdade. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso pelo DNA. A imagem clássica que todo mundo pensa é a dupla hélice B, né? Aquela de Watson e Crick, A famosa. girando para a direita, as bases A com T, G com C, bem protegidas ali no meio. E claro, a gente tem que mencionar a Rosalind Franklin. Aquela foto 51 foi, assim, essencial para sacar essa estrutura, né? Fundamental. E essa forma B é a mais comum em condições fisiológicas, mas, olha, não é a única. Tem também a forma A. Ah, é? Sim, ela é mais larga, mais achatada, aparece mais quando o DNA está meio desidratado, ou, e isso é super importante, é a forma que o RNA de fita dupla adota. RNA de fita dupla. Interessante. Por quê? Basicamente, por causa de um detalhezinho químico no açúcar do RNA, a ribose. Ela tem um oxigênio a mais na posição 2' que meio que atrapalha, cria um impedimento espacial para formar a hélice B. Então o RNA dupla fita prefere a forma A. Entendi. E ainda tem uma terceira forma, a zDNA, que foi uma surpresa total. Ela gira para a esquerda. Para a esquerda, que diferente. Totalmente. Parece que ela surge em trechos específicos do DNA, com sequências alternadas de purinas e pirimidinas, e talvez tenha um papel em regular quais genes são ativados ou não. Ainda está sendo estudado, mas é fascinante. Então quer dizer que o DNA não é aquela coisa rígida que a gente às vezes imagina, ele tem uma flexibilidade. Exatamente. Ele precisa ter uma certa flexibilidade para conseguir se compactar dentro da célula. Não é uma haste dura. E aí entra outro conceito-chave, especialmente em DNA circulares como os de bactérias e vírus, a supertorção. Supertorção. Tipo um fio de telefone antigo que se enrola todo. Isso, perfeito. É como pegar um elástico, torcer ele e ele começa a se dobrar sobre si mesmo para aliviar a tensão. No DNA celular, o mais comum é a supertorção negativa. Negativa. O que significa isso? Significa que a dupla hélice está um pouquinho subenrolada. Tem menos voltas do que teria se estivesse totalmente relaxada. Essa tensão acumulada é útil, sabia? Ah, é? Como? Ela facilita a separação das fitas. Quando a célula precisa ler um gene, transcrição, ou copiar o DNA, replicação, essa supertorção negativa ajuda a abrir a dupla hélice mais facilmente naquele ponto. Ah, faz sentido. Uma ajudinha para começar o processo. Mas, espera aí. Se o DNA se torce tanto, se enrola sobre si mesmo, como que ele não vira um emaranhado impossível de usar? Excelente pergunta. Aí entram as verdadeiras heroínas desconhecidas da célula, as topoisomerases. O quê? Topoisomerases. São enzimas fantásticas que funcionam como tipo gerentes de torção do DNA. Elas são essenciais. Gerentes de torção, gostei. E o que elas fazem exatamente? A molécula gire para relaxar ou introduzir mais torção e depois, puf, religam tudo perfeitamente. Nossa, que mecanismo! É incrível. Tem as do tipo 1, que cortam só uma fita, e as do tipo 2, que cortam as duas, geralmente usando energia de ATP. Uma famosa do tipo 2 em bactérias é a DNA girase, que consegue introduzir supertorção negativa ativamente. E por que isso é tão importante? Porque sem elas, o DNA ficaria completamente travado, emaranhado, durante processos como a replicação. A célula não funcionaria. E olha que interessante, justamente por serem tão vitais, elas são alvos excelentes para medicamentos. Ah, é?
Tipo, muitos antibióticos, como a ciprofloxacina, agem inibindo topoisomerases de bactérias. E vários quimioterápicos contra o câncer, como o etoposídeo, miram nas topoisomerases humanas para impedir que as células tumorais se multipliquem. Uau, que impacto! Então, controlar a topologia do DNA é uma questão de vida ou morte para a célula. Exatamente. Ok, então a gente já viu as formas, a torção, as enzimas que gerenciam isso, mas o que no fundo mantém a dupla hélice junta? São aquelas famosas pontes de hidrogênio entre AT e GC que a gente aprende na escola? Olha, esse é um ponto que muita gente confunde, mas que o material deixa bem claro. As pontes de hidrogênio são sim super importantes, mas para especificidade. Elas garantem que o A só se ligue com T e o G só com C. É o encaixe perfeito. Certo. Mas a principal força que estabiliza a dupla hélice como um todo, que a mantém unida, é o chamado empilhamento das bases. Empilhamento, como assim? Imagina as bases nitrogenadas como moedas achatadas. Quando você empilha essas moedas uma sobre a outra no centro da hélice, as interações entre as faces planas delas, interações de Van der Waals e efeitos hidrofóbicos, são muito fortes. É essa força de empilhamento, principalmente entre pares GC, que são mais empilháveis, que dá a maior contribuição para a estabilidade. Nossa, que interessante! Então a cola principal é esse empilhamento e não tanto as pontes de hidrogênio. Para a estabilidade geral, sim. As pontes garantem a cópia fiel, o empilhamento garante a estrutura firme. E claro, tem os íons tipo magnésio que ajudam a neutralizar a repulsão entre as cargas negativas dos fosfatos na espinha dorsal da molécula. Entendi, faz todo sentido agora. Bom, falamos bastante de DNA. E o RNA? A gente mencionou que ele pode fazer dupla hélice na forma A, mas ele é mais conhecido por ser fita simples, né? Isso. E é justamente essa característica de ser majoritariamente fita simples que dá ao RNA uma versatilidade estrutural incrível. Ele não fica só esticado. Como assim? Ele se dobra sobre si mesmo, formando estruturas tridimensionais super complexas e específicas. Ele usa pareamentos normais, tipo Watson-Crick, mas também os pareamentos não canônicos, diferentes, e até bases modificadas quimicamente. Ah, tipo o tRNA que a gente vê nos livros de biologia. Aquele formato de L. Exatamente. O tRNA é um exemplo clássico de como o RNA se dobra numa estrutura 3D precisa para cumprir sua função, que é carregar os aminoácidos para a síntese de proteínas. Mas a coisa vai além. Além? Sim. O mais surpreendente é que alguns RNAs, chamados ribozimas, têm atividade catalítica. Eles funcionam como enzimas. O quê? RNA funcionando como enzima, catalisando reações. Sim, podem catalisar o corte e a ligação de outras moléculas de RNA, por exemplo, no processamento da RNA mensageiro, splicing, e o mais impressionante, o coração da máquina que fabrica proteínas, o ribossomo, é ele mesmo uma ribosima gigante. A reação que une os aminoácidos é catalisada por uma molécula de RNA ribossômico. Gente, que reviravolta! O RNA não é só um mensageiro, ele também põe a mão na massa. Totalmente, ele é um canivete suíço molecular. Incrível! Bom, deixa eu tentar recapitular então. A gente viu que o DNA tem diferentes roupagens, né? As formas B, A e até a Z, que gira para a esquerda. Isso. Vimos a importância da supertorção para compactar e regular o acesso ao DNA e o papel vital das topoisomerases, que são até alvos para remédios importantes. Perfeito. Descobrimos que o que realmente estabiliza a dupla hélice é mais o empilhamento das bases do que as pontes de hidrogênio sozinhas. E, por fim, essa versatilidade impressionante do RNA capaz de formar estruturas 3D complexas e até de catalisar reações como as ribosimas. Exatamente. E tudo isso, toda essa complexidade estrutural e funcional, nos leva a uma última reflexão, talvez um gancho para o futuro. Manda. Considerando essa capacidade catalítica do RNA e seu papel central em guardar informação, ainda que temporariamente, e na síntese de proteínas,
Será que isso não fortalece aquela hipótese do mundo do RNA? A ideia de que o RNA veio antes do DNA na evolução da vida. Isso. Será que, lá nos primórdios, o RNA era a molécula faz tudo, carregando a informação genética e catalisando as reações metabólicas essenciais? E só depois, talvez, o DNA, por ser quimicamente mais estável, assumiu o papel de guardião principal da informação genética a longo prazo? Nossa! As estruturas que a gente discutiu hoje, essa flexibilidade, essa capacidade catalítica do RNA, elas dão pistas sobre essa possibilidade. É algo para se pensar, né? O que essa arquitetura molecular nos conta sobre as origens da própria vida? Uau! Realmente é uma pergunta fascinante para a gente terminar nosso deep dive de hoje. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Sempre bom mergulhar nesses detalhes.